3 jovens foram jogados em uma fornalha tão quente que matou os soldados que os jogaram lá dentro. Mas o que aconteceu depois desafia toda a lógica. Estamos na Babilônia, o império mais poderoso do mundo antigo. O rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém e levou os melhores jovens de Israel como cativos. Entre eles 4 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que os babilônios renomearam para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens se destacaram tanto que o rei os colocou em posições de liderança na província da Babilônia. Eles eram administradores, conselheiros reais. Tinham poder, prestígio, riqueza, mas a fé deles em Deus era maior que qualquer posição. Um dia, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua gigantesca de ouro. Ela tinha 27 metros de altura, quase do tamanho de um prédio de 9 andares. Era imensa, coberta de ouro, brilhando sob o sol. O rei a colocou na planície de Dura e convocou todos os líderes do império para a inauguração. Um arauto proclamou em alta voz: "A vocês é ordenado, povos e nações. Quando ouvirem o som da música, vocês deverão se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei mandou erguer." E então veio a parte aterrorizante. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Perto dali havia uma fornalha industrial, capaz de atingir temperaturas absurdas. A punição seria imediata, e todos sabiam que Nabucodonosor não brincava. Ele era conhecido por sua crueldade. Então, a música começou. O som das trombetas e flautas encheu o ar. E como uma onda, milhares de pessoas se prostraram diante da estátua. Todos, menos 3. No meio daquela multidão no chão, 3 jovens hebreus permaneceram de pé, Sadraque, Mesaque e Abednego, de braços ao lado do corpo, olhando para a frente, recusando-se a se curvar. Imagina a coragem disso. O silêncio depois que a música parou, e eles ali, de pé, sabendo perfeitamente qual seria a consequência. Eles não fizeram drama, não gritaram, não pregaram. Apenas não se curvaram. Imediatamente alguns astrólogos invejosos correram ao rei e disseram: "Ó rei, viva para sempre. Há alguns judeus que o Senhor nomeou, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não deram atenção ao Senhor. Eles não servem aos seus deuses, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou erguer." A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou furioso. Sua face se contorceu de raiva. Ele mandou trazer os 3 imediatamente. Quando chegaram, o rei lhes deu uma rara segunda chance. "É verdade que vocês não servem aos meus deuses?" "Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos." E então veio uma das respostas mais corajosas de toda a Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: "Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei." E então, a frase que mudou tudo: "Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro." Você entendeu o que eles disseram? Nosso Deus pode nos salvar, mas mesmo que ele não salve, ainda assim não vamos nos curvar. Não era uma fé condicional. Era fé absoluta. Eu sirvo a Deus não importa o que aconteça. Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. 7 vezes. A fornalha ficou tão quente que as chamas saíam pela porta. Ele ordenou que os soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego com todas as suas roupas e os jogassem na fornalha. O calor era tão intenso, tão absurdo, que as chamas mataram os soldados que os carregavam. Os próprios executores morreram só por se aproximarem, e Sadraque, Mesaque e Abednego caíram, amarrados, no meio do fogo. O rei Nabucodonosor estava observando. De repente ele se levantou assustado e perguntou aos seus conselheiros: "Não foram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo?"
Sim, é verdade, ó rei, responderam. E o rei disse: Mas eu estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não estão feridos. E o quarto parece um filho dos deuses. Dentro da fornalha, algo sobrenatural estava acontecendo. As cordas que os amarravam tinham queimado, mas eles estavam livres, caminhando tranquilamente no meio das chamas. E havia uma quarta pessoa com eles, um ser divino e radiante. Muitos teólogos acreditam que era Jesus Cristo, protegendo os jovens. Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do meio do fogo. Quando saíram, todos os líderes se reuniram ao redor deles e viram que o fogo não tinha ferido seus corpos, nem um fio de cabelo tinha sido queimado. Suas roupas não estavam chamuscadas, e eles nem cheiravam a fumaça. Eles entraram amarrados e saíram livres. Entraram condenados e saíram honrados. O fogo que deveria destruí-los apenas queimou suas correntes. Então, Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei e preferiram abrir mão de suas vidas a adorar qualquer outro deus. E o rei fez um novo decreto: qualquer um que disser algo contra o Deus deles será despedaçado, pois não há outro Deus que possa salvar dessa maneira. O mesmo rei que perguntou: que Deus poderá livrar vocês? Agora declarava que nenhum outro Deus podia salvar como o Deus de Israel. E o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram honrados, exaltados, recompensados. Esses 3 jovens tinham tudo a perder: posição, poder, riqueza, suas próprias vidas. Mas eles sabiam que compromisso não é compromisso quando você só obedece quando é conveniente. Eles disseram: mesmo que Deus não me livre, eu não vou me curvar. E foi essa fé inabalável que moveu o céu. Hoje o mundo te pressiona a se curvar aos padrões, às modas, ao sistema. A pergunta é: você vai se manter de pé ou vai se curvar? E se Deus não te livrar do jeito que você espera, você ainda vai confiar nele? Se essa história te inspirou a não se curvar diante das pressões do mundo, deixa aquele like poderoso. Compartilha com alguém que precisa dessa coragem. E me diz nos comentários, qual é a estátua de ouro que o mundo quer que você adore hoje? Inscreve-se que vem muito mais história de fé inabalável.